Seja convosco, amém? Graças a Deus por essa noite fria. Se bem que depois desses últimos dias aí, hoje está meio quente até, né? Diz que o primeiro frio que é pior. O primeiro frio é ruim, o segundo piora um pouquinho, né? Depois, quando parece que vai melhorar, fica mais ruim de novo. Mas diz que tem alguém que gosta de frio, mas não vi ninguém correndo de chinela havaiana e bermuda aí no meio da geada. Então há controvérsias. Gosta de frio, mas pega o casaco pesado para sair para a rua, né? Daí vem para a igreja terça-feira, toma chá quente. Olha lá, ó, começaram já com mimimi. Glória a Deus. Mas hoje o frio perdeu e nós ganhamos, amém? Você já ganhou. Nós já ganhamos. Só o fato de estarmos aqui, nós já somos vencedores. Você é um vencedor. Você é uma vencedora. Para quem passou por luta para vir hoje aqui, quero ver, levanta a mão. Irmão, pode levantar a mão aí, para todos nós é luta, irmão. Sair de casa para tomar banho. Não vou perguntar. Essa parte de não abafa, né? Deixa aqui. Glória a Deus. Nosso culto de ceia, todos os meses nós nos reunimos aqui para juntos cultuarmos a Deus, prestarmos a Ele a nossa devoção, a nossa adoração, renovar a nossa aliança, o nosso compromisso com Ele, com o Espírito Santo, e juntos, como corpo de Cristo, participarmos da ceia, a ceia do Senhor. Amém? Mas antes disso, nós vamos refletir um pouquinho sobre a palavra de Deus. Eu quero que você abra a tua Bíblia no livro de Daniel. O pastor Michel falou hoje sobre o batismo. Nós vamos ter um batismo nas águas. Amém, irmão? Nem que fique frio. Olha, eu lembro do batismo, acho que o dia mais frio que eu batizei alguém aqui foi quando nós batizamos o pastor Mike. Cadê o pastor Mike? Faz quantos anos, Mike? 10 anos atrás. Foi aqui bem aqui assim, ó. Tinha uma piscina aqui assim, o altar era aqui embaixo. Ali tinha uma portinha, ali era a portinha que estava para o escritório, quem lembra, né? A gente vai relembrando. Bem ali onde entra a escadinha, o escritório era aqui. E aqui era o altar, o púlpito ficava mais ou menos aqui. Nesse cantinho aqui, foi bem aqui mesmo. Tinha uma piscina de plástico. O Mike, pouco antes de batizar, estava assim. O que foi, Mike? Está tremendo? Eu não sei se é nervoso ou se é frio. Eu lembro. Ele disse, acho que é os dois, filho. Eu acho que você está nervoso, mas o frio não dá para descartar, não. Aí eu lembro que eu falei, mas nós vamos ajudar. Quando você vai achando em Daniel, capítulo 6, versículo 19. Assim, vamos ajudar. Vamos ferver 2 panelão d'água, bem grandão. Fervemos 2 panelão d'água. E jogamos na piscina. Agora sim, botou a mão, parecia que tinha jogado gelo. Não adiantou de nada. Mas batizamos mesmo assim, aí 10 anos depois, está aí o pastor Mike, pastor na equipe costeira, líder da Rede Atos 29, marido da pastora Aniele, pai da Rebeca. Logo está cheio de título, hein, cara? A pressão só aumenta. Mas quem sabe, dia 25 agora é o próximo, né? Dia 25, às 15 horas, aqui na igreja, o batismo nas águas. Você ainda não é batizado, é o teu dia. Já marca na agenda aí. Você conhece alguém que não é batizado nas águas, já diz, já tem um dia para você morrer. Vai morrer para o mundo e vai renascer para Jesus. Amém? Daniel capítulo 6, versículo 19. Quem achou, diz eu achei. Também depois de tudo esse tempo, né? 6,19 diz assim: pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei:
rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Vou ler o 23, ele não estava aqui, mas vou ler, porque essa primeira frase aqui é extraordinária. Então o rei muito se alegrou em si mesmo, e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Amém? O 25, vamos lá. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Amém? Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Até aí já acabou. Fecha a tua Bíblia, fecha teus olhos. Oh Deus, fala conosco agora, Espírito Santo. Pai, a tua hora é o teu momento. Acende o nosso coração a chama, Deus, da confiança, da fé, da esperança. Que possamos, Deus, agora sermos pela tua palavra exercitados. Que possamos ser, Deus, mobilizados. Que possamos, Deus, através da tua palavra, sermos, Deus, aquecidos, em nome de Jesus. Fala conosco, porque o teu servo, nós aqui estamos, Pai, para ouvir-te. No nome de Jesus é que nós oramos ao Senhor. Amém. Amém? Se assente, fique tranquilo, fique confortável, ou tente pelo menos, e preste atenção aquilo que Deus quer falar conosco nessa noite. Aliás, irmãos, tem que ficar bem atento, sempre fique bem atento. Todas as vezes em que alguém for pregar, todas as vezes que você for ouvir uma mensagem, todas as vezes que você estiver lendo a Bíblia, fique atento à mensagem por trás da mensagem. Porque às vezes Deus nos traz um tema. Eu gosto muito de, quando a gente está lá na célula, e as pessoas vão compartilhar aquilo que Deus falou no seu coração. E por vezes Deus, ele foge um pouquinho àquilo que está posto, ao roteiro que está colocado, e traz de fora o próprio Deus trabalhando, ministrando e falando no nosso coração. Então fique atento àquilo que Deus vai te dar hoje, mas preste atenção naquilo que Deus quer também compartilhar depois lá na célula. Existe sempre uma mensagem de Deus exclusiva para mim. Quando eu prego aqui, eu não fico dando recado para ninguém, porque quando nós estamos aqui, nós estamos para pregar o evangelho, não é para ficar dando recado, não é para ficar, nós estamos aqui pregando, e a gente fala de acordo com aquilo que Deus coloca no nosso coração para a igreja de um modo geral. A palavra, ela é lançada, é como uma rede lançada. Mas o Espírito Santo, através da palavra que do altar é lançada, ele trabalha exclusivamente dentro da tua necessidade e no teu coração. Então fique atento, preste atenção àquilo que o Espírito Santo pode acrescentar. Não fique na dependência apenas do pastor, mas fique na dependência do Espírito Santo. Amém? Daniel na cova dos leões. Quem já ouviu essa mensagem alguma vez? Quem já ouviu falar de Daniel? Quem já ouviu falar da cova dos leões? Tem gente que está com preguiça de levantar a mão. Fica só assim, ó. Quem já ouviu falar de Daniel? De novo. Não adiantou. Não vai levantar a mão mesmo. Mas então você já sabe tudo. Então nem precisamos pregar mais.
Quem sabe que Daniel morreu na cova dos leões aí? Quem sabe? Levanta a mão. Ó, tem gente que sabe. Está sabendo mais que eu? Pegadinha do pastor. Mas nós já sabemos da história. Daniel foi condenado, lançado na cova dos leões, mas como a gente acabou de ler aqui, Deus mandou o anjo e fechou a boca, segundo Daniel. A Bíblia não diz se Daniel viu o anjo ou não viu, mas dá-se a entender, porque se ele diz que Deus mandou o anjo, provavelmente, Daniel era o homem das visões, dos sonhos. É provável que ele tenha tido uma experiência sobrenatural na cova dos leões, por isso ele fala para o rei, Deus mandou um anjo e fechou a boca dos leões. Mas eu quero falar um pouquinho daquilo que a gente já conhece, portanto, talvez não haja nenhuma novidade naquilo que vai ser dito hoje. Talvez não tenha nada novo. Talvez não venha algo extraordinário, sobrenaturalmente extraordinário. Mas talvez Deus queira nos trazer mais uma vez, trazer à memória, como a própria palavra diz, aquilo que nos dá esperança. E eu, vendo a história de Daniel, e hoje sentei para preparar o esboço, e eu comecei a ler a história de Daniel, e comecei a ler de novo, e ler mais, porque quanto mais a gente lê, mais a gente aprende, mais a gente quer saber. E à luz daquilo que Daniel viveu, à luz daquilo que ele fez, eu quero falar um pouquinho sobre a cova dos leões. A cova dos leões, estar na cova dos leões, ou o antes, o durante e o após. Porque às vezes a gente foca tanto na história, naquilo que sempre é dito, sempre é falado, e deixa passar alguns detalhes que permeiam a história. Como eu falei, a mensagem por trás da mensagem talvez. Mas são coisas que nós precisamos compreender e entender, porque, como eu sempre tenho trazido e falado aqui, os tempos mudam, os personagens mudam, mas o Deus permanece o mesmo. Hoje nós não temos mais Daniel aqui, Daniel foi levado, está com Deus, está com Cristo, está na glória. Mas existem outros agentes de Deus aqui nessa terra, e estes agentes a que me refiro somos eu e você. Como Deus um dia em um tempo contou com Daniel, Deus também está procurando os Daniéis dos nossos dias. Homens e mulheres que vivem aquilo que pregam e falam e pregam daquilo que vivem. Daniel era um homem íntegro. E a sua integridade se prova no fato de que os seus inimigos queriam o derrubar, queriam algo para acusá-lo, algo para apontá-lo. Houve uma burla. Os homens poderosos, os pares de Daniel, queriam achar algo para afrontá-lo, para derrubá-lo, porque ele estava indo muito bem. As coisas estavam dando muito certo para Daniel, o rei gostava dele, era um dos grandes sábios. Há poucos dias atrás, ou um pouco de tempo atrás, antes deste tempo da cova, Daniel estava sendo usado por Deus, não apenas para decifrar um sonho, mas Deus revelou qual era o sonho do rei. A estátua grandona de ouro, prata, bronze, ferro e os pés de barro. Porque o rei teve um sonho um dia e chamou todos os seus sábios, todos os adivinhadores. E ele disse, eu tive um sonho, eu quero que vocês me digam o que representa o meu sonho. E eles disseram, então, rei, conte-nos o sonho e nós vamos te dar a interpretação. E o rei disse, não, vocês querem me enganar. Estou de conversa para o meu lado. Não, eu acho que Deus convenceu aquele rei. Foi Deus que fez isso. Porque o rei olhou para os sábios e disse, vocês são bons mesmo? Vocês dizem que são os bonzão, vocês são sabichão, e sabem tudo, e sabem, vocês adivinham, vocês sabem. Então, vocês vão ter que dizer para mim o que foi que eu sonhei. Não é só contar o que significa o sonho, vocês vão ter que adivinhar qual é o sonho e depois ainda dar a interpretação. Pouquinhos dias antes, olha só.
E os sábios disseram: rei, nós não sabemos, não tem quem saiba, não tem homem. E inventaram um monte de desculpa, e o rei não quer ouvir desculpa. Se vocês não souberem, vai morrer todo mundo. E o rei diz: pode matar. Mata todos os sábios, pode matar todo mundo. É tudo em charlatão, tudo de mentira. Mata todos. E nessa história eles foram atrás de Daniel, para matar também Daniel, Sadraque, Mesaque, aqueles carinha que a gente já conhece. Então Daniel disse: me dá um tempinho, rei, estipula um tempo, o senhor mesmo, e eu vou lhe dar. E Deus deu a revelação para Daniel. Olha aqui, irmão. E o rei estava lá esperando. Então a Bíblia diz que Daniel chegou e disse: ó rei, vou te falar uma coisa. O que o senhor pediu é difícil demais, homem nenhum consegue, mas existe um Deus no céu. E a Bíblia diz que Daniel contou todo o sonho. Não era um sonho comum. Não era um sonho simplesinho. Porque ele contou com riqueza de detalhes. Tinha uma estátua. E a cabeça era de ouro finíssimo. E o peito era de prata. E o ventre era de bronze. E as pernas eram de ferro. E os pés em parte de ferro e parte de barro. Com detalhes. E é claro, depois ele deu a interpretação. Então o rei ficou chocado. E o rei já naquele momento ele entendeu e compreendeu: Daniel é um homem de Deus. Daniel tem algo diferente. Esse Daniel é o cara. O Deus desse Daniel é forte demais. Daniel já vinha em um tempo de conquistas para Deus e para o reino de Deus, revelando a glória de Deus e o poder de Deus no seu tempo. Ministerialmente, Daniel era um sucesso, porque ele era usado por Deus não apenas com palavras, mas Deus, como nós pregamos na semana passada, Deus confirmava que Daniel era um homem dele mesmo. Um homem de Deus, com sinais e grandes maravilhas. E a forma que Deus agia através de Daniel o levava a prosperar. Porque quando os reis olhavam para Daniel e via que havia um espírito diferente, ele dizia: eu quero, Daniel, que você fique mais para cima. Então Daniel se tornou governador. E ajeitou até a vida dos amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque a Bíblia diz que a pedido de Daniel, o rei colocou eles como governadores da província também junto. E Daniel ainda ficou no palácio. Tudo ia bem. Quando o rei percebeu que Daniel, ele era um homem sábio, porque a sabedoria de Deus estava nele. Quando o rei percebeu que Daniel era um homem íntegro, porque em tudo que ele fazia com integridade e responsabilidade. Quando o rei percebeu que Daniel era um homem cheio do poder de Deus, e que Deus operava através da vida dele, por causa da presença de Deus, por causa do que Deus era na vida de Daniel, Daniel prosperava. Aleluia. Só que, irmão, olha aqui para mim. A prosperidade de Daniel, e é aqui que eu quero entrar. Esse é o pós-cova. Pós não, é o antes, né? Pós é depois, né? Esse é o pré-cova. Pré-cova. Antes da cova dos leões, Daniel era o cara. Deus já vinha trabalhando na vida dele. Abençoadíssimo. Estava tudo bem na sua casa, estava tudo bem. Um homem de Deus, respeitadíssimo. De boa índole, de boa fama. Mas quando nós, e às vezes nos esquecemos, nos enganamos, a Bíblia diz que este mundo, o mundo jaz no maligno. E a fama de Daniel, e o fato de ele ser usado por Deus, gerou nos seus próximos a inveja. Porque haviam outros homens que se diziam sábios e que concorriam com Daniel. E queriam ocupar o lugar que Daniel ocupava. E todos percebiam, porque o rei já tinha falado para alguns que colocaria Daniel acima de todos os outros. Seria um José. Segundo José, José do Egito ficou só menor do que Faraó.
E o rei disse: vou colocar Daniel sobre todas as coisas. Deus está com ele. Quem quer prosperar aí com a bênção de Deus, aí levanta a mão. É a bênção de Deus, irmão, na vida daquele que é fiel. É o poder de Deus sendo usado não apenas para benefício próprio. Olha aqui. Daniel não queria apenas ser um homem próspero e ter fama e poder. Ele apenas era um homem fiel. Ele apenas servia a Deus com fidelidade. Ele apenas buscava fazer e cumprir aquilo que Deus lhe dava na mão para fazer da melhor forma possível, com integridade, com responsabilidade. E então a bênção de Deus vinha sobre ele, porque a bênção de Deus está sobre os fiéis dessa terra. A bênção de Deus está sobre os fiéis dessa terra. E quando Daniel, prosperando com a bênção de Deus, foi invejado pelos seus inimigos, então eles buscaram a sua ruína. Algumas considerações sobre a cova dos leões, eu vou entrar aqui já na primeira. A primeira é que Deus engrandeceu a Daniel, mas por causa disso ele foi invejado. Quando a bênção de Deus chegar, cuidado com os invejosos. A gente busca a presença de Deus, busca ser abençoado por Deus. E quando Deus começa a agir, a gente pensa que agora somos intocáveis. Quando as coisas vão bem, quando tudo está indo bem, a gente acha que agora não tem mais problema nenhum. Eu costumo dizer que o pior momento, o momento mais difícil, o momento em que nós corremos o maior risco é quando as coisas estão indo bem. O momento que nós corremos o maior risco é quando Deus está operando e agindo na nossa vida. O momento mais perigoso para um homem de Deus e para uma mulher de Deus é quando os problemas estão sendo solucionados ou quando Deus está agindo e fazendo milagres e maravilhas na minha vida. O momento mais perigoso é quando as pessoas olham para nós e talvez falam: ó, Deus está na vida deste cara aí. Porque nós achamos que agora a tendência natural é dar uma relaxada. Quando a chapa está quente, vai na igreja. Quando a chapa está quente, vai na célula. Quando a chapa está quente, ora. Quando a chapa está quente, quando a coisa está difícil, busca Deus. Está desempregado? Quantas pessoas, meu Deus. Pastor, ora por mim, para Deus abrir uma porta do emprego. Uma vez uma pessoa ia chorando falar comigo. Ô pastor, eu tenho um sonho na minha vida. Chorando, depois do culto, aqui nessa igreja. Fala aí, irmão, contei qual que eu trouxe. O meu sonho, pastor, é o dia que eu vou poder pegar meu envelope de dízimo lá e com meu dízimo levar aqui e entregar na presença do Senhor. Mas eu estou desempregado. Se Deus abrir uma porta para mim, eu disse: eu vou morar. E estava ruim a situação do indivíduo mesmo. Estava difícil de verdade. Então a gente orou e Deus fez um milagre. Porque ele veio depois conversar comigo e deu testemunho: pastor, Deus fez um milagre. Aquelas coisas, sabe o que Deus faz? Tinha uma vaga para 10 pessoas, ele era o menos capacitado, e não sei, de repente, do nada escolheram o menos capacitado, um salário maior do que ele esperava, enfim, essas coisas que Deus faz. Só que quando tudo estava bem, quando as coisas estavam dando certo, ele relaxou. E aí os inimigos se levantaram. A primeira lição que nós podemos tirar da vida de Daniel é que nós temos que estar sempre preparados, porque não sabemos quando é que o inimigo se levantará. Não sabemos quando é que os invejosos vão articular algo. Eles articularam uma burla, porque eles sabiam que não poderiam pegar Daniel em nenhum erro. Daniel não faria nada errado, então eles disseram: vamos inventar algo. Eles chamaram o rei e disseram: rei, faça um edito, rei. Todos os reis, todos os governadores, todos os sátrapas, sei lá o nome, tinha um monte de nome diferente lá, acharam um bom, nós achamos uma boa ideia, e todo mundo está em consenso, rei.
Uma ótima ideia. A gente pensou que o senhor poderia fazer um edito daquele que não pode ser revogado. Aquele edito dos medos e persas que nem mesmo o próprio rei, depois que assina, não pode mais revogar. É uma lei que está acima do próprio rei. Isso é importante você gravar, marca aí. Ele diz e esta lei vai dizer que por 30 dias, ninguém poderá fazer um pedido a nenhum outro Deus e nenhum outro homem, a não ser ao próprio rei. E o rei achou a boa ideia, já que todo mundo quer, ele assinou. Os inimigos de Daniel, aqueles que o invejaram porque Deus estava com ele. Daniel, um homem de Deus honrado, não ficou livre de uma cilada movida pela inveja. Então, Daniel fez, aliás, o rei assinou. E eles conheciam bem a Daniel e sabiam que Daniel era um homem de oração. Eles sabiam que Daniel era um homem que buscava a Deus 3 vezes por dia. Eles sabiam que Daniel era um homem fiel a Deus, um homem íntegro. E assim que o rei assinou o edito, eles saíram correndo para encontrar Daniel, orando ao seu Deus. Eles disseram: agora pegamos esse homem. Bom, Daniel sabia ou não sabia do decreto do rei? Daniel sabia do decreto. O rei sabia, Daniel sabia o que o rei estava fazendo, Daniel sabia, tinha a ideia do que estavam construindo contra ele. Mas ele não se, olha aqui, preste atenção, Daniel não se rendeu. Ele não se rendeu à pressão, não se rendeu à opressão. Daniel preferiu correr o risco, mas permanecer fiel e íntegro ao Deus que o tinha sustentado até ali. 30 dias, irmão. 30 dias. Daniel podia dizer, mas 30 dias, o que é 30 dias? Eu tenho servido a Deus em toda a minha vida, e depois eu vou poder orar quantas vezes eu quiser. O que custa ficar 30 dias? O que custa eu relaxar um pouquinho? Qual é o problema? Qual é o problema de dar uma fraquejadinha? Qual é o problema de dar uma descansadinha? Qual é o problema? Qual é o problema de eu faltar um pouquinho? Qual é o problema de eu retroceder um pouquinho? Daniel, ele escolheu permanecer fiel. E a segunda consideração sobre a cova dos leões é que foi a fidelidade de Daniel que o levou até a cova. Daniel não estava sendo punido pelo erro dele. Daniel não estava sendo colocado por algo errado que ele fez, muito pelo contrário. O que levou Daniel até a cova dos leões, o que o fez estar na cova dos leões, o que o fez ser lançado lá, foi o fato de ele ser fiel, porque ele escolheu permanecer fiel a Deus. Então o destino foi a cova dos leões. Nem sempre, irmãos, a escolha certa nos coloca na situação mais confortável. E nem sempre a situação mais confortável significa que nós estamos no caminho certo. Ele era um dos governadores, um homem importantíssimo. E um detalhe bem importante, olha aqui. Porque, irmão, a minha vida está nas mãos de Deus. Os meus problemas Deus resolverá. Nenhuma provação me desanima. Quem conhece essa? A minha fé está em meu Jesus. Quem conhece? Tem outra música? É só nós, os dinossaurinhos mesmo. Os dinossaurinhos da fé. Mas é os mais antiguinhos. Essa, né, pastor Arlindo, essa é da... né? Na época que bateria era do diabo ainda, né? Canções
Sou apaixonado por essas canções. Daniel, levado por Deus. Olha aqui, irmão. Preste atenção. Ai, meu Deus do céu. Como é que pode? Eu sou um homem de Deus, eu sou fiel a Deus, estou buscando a Deus com fidelidade. Eu escolhi ser fiel e agora, olha aí, o que eu ganho? Irmãos, a minha vida, todas as coisas, preste atenção. Todas as coisas, a Bíblia diz, cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Aquele que te guarda não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. A Bíblia é recheada de textos e de palavras que falam do cuidado de Deus com os fiéis. Deus não dorme. Deus não se perde. Nada está oculto e nem obscuro aos olhos de Deus e à vontade de Deus. Deus não apenas permitiu que Daniel foi à cova dos leões, mas eu posso dizer, talvez ousadamente dizer, que Deus é quem conduzia Daniel até aquele lugar. Porque a coisa foi formada de um jeito, meu irmão, que nem o rei conseguiu livrar Daniel da cova. Porque o edito real era irrevogável. Depois de assinado, nem mesmo o rei conseguiu voltar. É por isso que nós lemos aqui. Depois você vai ler o texto. O rei assinou o edito. E ele achou uma boa ideia. Ele não pensou, não imaginou. E quando os homens vieram, rei, sabe Daniel, aquele que o senhor vive elogiando? Sabe o Daniel, aquele certinho, que faz tudo certinho? Não chega atrasado no trabalho, não chega atrasado na célula, vai em todos os cultos, está no... Sabe aquele? Aquele que o senhor diz que quer colocar como governador de todos. Pois esse cara, ele não obedece, não está nem aí para o senhor. Desprezou o seu edito. O senhor disse que não podia fazer pedido para ninguém. Ele estava lá pedindo para o Deus dele. Capeta é um infeliz, irmão. Satanás não tem acordo. O inimigo não tem acordo. Ele quer achar um jeito. Calma que nós já vamos terminar. Espera aí, calma aí. Daniel foi para a cova dos leões, nem mesmo o rei. E a Bíblia diz que o rei, naquele exato momento, ele começou e até o final do dia, o rei tentou achar um jeito de fazer Daniel escapar. O rei, não sei se você sabe, mas os reis daquela época eles tinham todo o poder de mandar matar ou de viver. Eles que decidiam quem morria, quem vivia. O que o rei quisesse era a ordem. Mas o rei ainda que ele tentasse, porque ele sabia quem era Daniel. O rei sabia da fidelidade de Daniel. O rei sabia da honestidade de Daniel. Porque Daniel já dava bom testemunho. Mas nem o rei conseguiu reverter. E então, ao final do dia, os inimigos vieram mais uma vez, disseram ao rei, o senhor precisa fazer cumprir. Tem que jogar Daniel na cova dos leões. Esses inimigos são ruins, né? Porque eles acharam, agora nós acabamos com Daniel. Agora nós vencemos. Agora o metido a santinho. Agora o pastorzinho, o irmão, aleluia. Agora acabou. Vencemos. E o rei, então, com tristeza no seu coração, precisou lançar Daniel na cova. E Daniel foi lançado na cova dos leões. Pela sua fidelidade. Se Daniel não fosse fiel a Deus, ele não estava na cova.
talvez nós não íamos falar nada mais que vamos falar daqui para frente. Se Daniel não fosse fiel a Deus, ele seria mais um. Quantas pessoas não foram para a cova dos leões? Quantas pessoas? Uma multidão de gente que conheciam a Deus como Daniel conheciam, que serviam. Aliás, olha aqui, irmão. Só foi inventada essa história aqui por causa de um fiel, irmão. Porque o inimigo só se incomoda com os fiéis. O inferno só se incomoda com fidelidade. Com infidelidade, ele diz, então deixa tudo na boa. Só tem luta aquele que está destinado a ser vencedor, a ter vitória. O inimigo, ele se levanta, nos momentos de fidelidade. A luta vem para aquele que é fiel, mas nós não precisamos temer. O rei tentou livrar Daniel, meu Senhor, a orar, da cova dos leões, mas Deus decidiu colocar Daniel lá dentro para exaltar o seu nome, porque nada que acontece na vida do fiel não tem propósito, não acontece sem propósito de Deus. Eu lembro que no começo do meu ministério aqui, tinha dias que eu me sentia pressionado demais. Eu lembro um dia eu estava em casa ansioso, meio angustiado. Eu chamei a Lisiane e disse, Lisiane, amor, não sei o que está acontecendo comigo. Ela disse, por quê? Porque não sei, está tudo bem. Estamos bem aqui em casa, as crianças estão saudáveis, nós estamos bem, a igreja está indo bem. Está tudo certo na minha vida e eu estou ansioso, eu estou angustiado. Eu não sei o que está acontecendo. E eu orei um pouquinho, ela comigo, eu disse, não sei o que está acontecendo. E até que eu entendi que quando Deus ele está prestes a fazer algo na vida do fiel, sempre o inimigo se levanta para tentar nos fazer desistir da fidelidade. Sempre a opressão vem. E agora quando eu me sinto oprimido, quando eu sinto que o negócio está pegando, quando eu vejo que a coisa está, que o inimigo está revoltado, o inferno está em polvorosa, eu já olho para o céu e digo, Deus, o que é que está vendo aí? O que é que está vindo aí? Porque eu já sei que algo de Deus está vindo na minha vida. Algo de Deus está vindo para mim. Sempre a bênção é precedida pela opressão. A bênção de Deus é precedida pela opressão do inimigo. E então lançaram Daniel lá na cova dos leões. O pré já terminou. Agora é o durante. Lá atrás os inimigos forçaram, arrumaram, nem o rei evitou, Deus decidiu e Deus fez e colocou Daniel na cova. Agora estava ali Daniel na cova dos leões. Quem já participou de vigília aí? Levanta a mão, quero ver. Isso. Quem já dormiu na vigília aí? Levanta a mão, quero ver. Irmão, tem coisa mais difícil do que ficar acordado numa vigília? Fala a verdade. É uma luta. Porque a guerra é espiritual. Eu não sei, a Bíblia não diz como foi a noite de Daniel. Mas passando por uma vigília que nem tem leão do nosso lado. Às vezes tem uns que roncam, parece um leão, né? Dorme, só tem um leão aqui. Não, é o irmão que está dormindo. Você consegue imaginar você num buraco cheio de leões? Porque a gente sabe que Daniel saiu vivo, mas Daniel não sabia. A gente sabe que Deus livrou Daniel e o dia amanheceu e ele saiu na boa, mas ele não tinha ideia do que ia acontecer. Ele sabia que ele caiu ali no meio dos leões, e agora? Talvez ele orou dizendo, Senhor, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, né? Fui, acabou. Porque todos que entravam na cova dos leões, os leões trituravam, comiam. Os leões eram alimentados com pessoas, acostumados a comer carne de gente.
Qualquer um no lugar de Daniel pensaria, qualquer um de nós, agora acabou para mim. E ele caiu ali na cova dos leões. E o leão não veio já de primeira, mas ele ficou olhando. E agora, será que vem? Se não vem? E foi passando um tempinho, Daniel ali. Na tensão. E passou-se uma noite inteira. Quem sabe, cada vez que o leão levantava, ele dizia, agora veio o leão. Agora acabou para mim. Que tem momentos da nossa vida, mas quando a gente está com os leões à nossa volta, quando a gente está vivendo um momento, o tempo da prova, o tempo passa mais devagar, é ou não é? Quando a gente não sabe qual vai ser o final, quando a gente não sabe o que vai acontecer, qual vai ser o destino, como vai terminar a história. Eu sei, você sabe, Daniel não sabia. Até quando eu vou viver? Será que esses leões vão me pular agora? Quando a gente está no meio da prova, quando a gente está no meio da situação, no meio da tormenta, quando a gente está ali totalmente vulnerável, só nos resta uma oportunidade e algo a fazer, que é entregar nas mãos de Deus e continuar a confiar no Senhor. Daniel ficou lá, a Bíblia não fala, né? Mas pela primeira resposta nós já vamos chegar lá. Pela primeira resposta de Daniel, acredito que ele esteve sereno. E talvez lá na cova Daniel viveu uma das grandes experiências espirituais da sua vida. Porque ele com a sua boca relatou ao rei e disse, ai, Deus enviou um anjo. Só este momento, é no momento da cova, é no momento da luta, é no momento da pressão, é no momento da opressão, é no momento de fragilidade, é no momento em que a gente não pode fazer nada. Neste momento é que Deus vem de maneira extraordinária e sobrenatural para revelar o seu poder, o seu amor e o seu cuidado. Torre forte ao nome do Senhor, porque Deus é fiel com aqueles que são fiéis a Ele. Ele permanece fiel. Eu imagino que o tempo demorou, mas de repente o sol raiou e o tempo da prova estava se terminando, tanto de Daniel quanto do rei, porque a Bíblia diz que o rei jejuou a noite inteira, irmão. Olha aqui, vou falar uma coisa para você. Agora aqui, uma voz profética. Quando a gente é fiel a Deus, até os reis jejuam a nosso favor. O rei foi para o quarto dele, não quis comer. A Bíblia diz que fugiu dele o sono, ficou acordado junto. Ele sabia quem era Daniel, sabia quem era o Deus de Daniel. Na verdade, Deus não estava trabalhando em Daniel, Deus estava trabalhando no rei. Deus estava mudando o coração do rei, Deus estava impactando o coração do rei. Porque através de Daniel na cova dos leões, o coração do rei estava sendo transformado. E o coração do rei sendo transformado, Deus faria algo extraordinário naquela nação. Então chegou o raiar do dia e o rei se apressou. Talvez muitos dormiam ainda no reino, mas o rei saiu apressado, e a Bíblia diz entristecido, mas ainda com esperança. Oh, irmão, olha aqui, da onde veio a esperança do coração do rei? De onde que nasceu a fé no coração daquele rei? Por que que ele acreditou? Por que que o rei esperou que Deus poderia? Quem falou para o rei que Deus poderia fazer um milagre?
Quem que falou para o rei que Deus poderia fazer alguma coisa? Por que aquele rei teve esperança e chegou na cova dos leões com esperança no seu coração? Se não foi o bom testemunho, o agir de Deus na vida do próprio Daniel que estava ali. O rei, ele sabia quem era o Deus de Daniel. Já era um crente. Já acreditava. Ele acreditou e aguardou até o momento. Então ele chegou até Daniel e disse as palavras que nós lemos aqui. Chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo. Esse Daniel, servo do Deus vivo. Dar-se o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves. Oh, que testemunho maravilhoso. Não por força nem palavras, como disse o apóstolo Paulo. Não por palavras de persuasão humana, mas por demonstração do Espírito e de poder. Daniel, servo do Deus vivo, dar-se o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Quem acredita que Deus livra dos leões aí? Quem acredita? Quem acredita? Eu quero ver acreditar sem ouvir essa história, irmão. Entenda comigo. O rei que nunca tinha ouvido dizer que Deus tinha livrado alguém da cova dos leões. O rei que nunca tinha, muito pelo contrário, quantas pessoas ele já tinha visto os leões esmagar os ossos com veracidade e ferozmente. Nunca ouviu falar, mas aquele rei acreditou no seu coração. Olha o que Daniel fez, o que Deus fez através de Daniel na vida do rei, no coração daquele homem. Daniel, o Deus que você serve, porventura, possa ter feito algo inédito. Ele esperou de Deus um milagre inédito. Ele esperou que Deus faria algo que nunca foi feito, que aconteceria algo que ninguém nunca viu, que ia ser algo extraordinário. Ele foi com esperança no seu coração, porque ele disse: Daniel, servo do Deus vivo, eu sei quem é você, Daniel, eu sei quem é o Deus que você serve. Ele faz coisas inéditas, coisas que ninguém viu, nunca ouviu. Eu acredito, pode ser que o teu Deus, Daniel, tenha te livrado. Pode ser. Com voz triste. Então Daniel falou ao rei. E essa é a quarta consideração que eu quero colocar agora. Porque ao sair da cova dos leões, Daniel não foi arrogante. Por uma exortação de Deus para nós. Cuidado com a arrogância gospel. Primeira coisa que Daniel falou para o rei: ó rei, vive para sempre. O Eduardo, Daniel não ia fazer, mas o Eduardo fazia. Abre a porta, o anjo ali, fechou a boca dos leões, tira a pedra, aí vem o rei: ô Eduardo, está aqui o servo do Deus vivo. Imagina, irmão, amanhecendo o dia, os leões nem chegou perto de mim, e o rei ainda me chama de servo do Deus vivo. Ó, já estufa o peitinho. Pode ser. Ó rei, o senhor cometeu o maior erro da tua vida. Ninguém toca no ungido do Senhor. Eis que te digo, ó rei.
Eu sou um servo de Deus. Arrogância gospel. Eu e Deus estamos assim, ó. Não mexe comigo, não. Ó, rei, agora o senhor está empenhado agora, hein? Mas Daniel permaneceu humilde. Ó, rei, vive para sempre. E aí ele deu mais um testemunho para o rei. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Um testemunho com tranquilidade, com humildade, não com o intuito de provar que eu fui melhor ou que eu sou especial ou que Deus, não. Até mesmo neste tempo, Daniel teve apenas uma intenção: continuar a exaltar e dar glórias ao Deus que pode livrar para sempre. O meu Deus, o rei, enviou o seu anjo, porque eu fui inocente, não foi achado culpa. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Então a Bíblia diz aqui no versículo 23, então o rei muito se alegrou em si mesmo. Imagina, irmão, o rei já acreditava em Deus, já confiava em Deus, conhecia Deus através de Daniel. Deus já tinha revelado o sonho para Daniel, agora deixe o Daniel livre dos leões. Alegrou-se muito, acho que a Bíblia ainda falou pouco, aquele rei ficou maravilhado. Porque agora ele tinha certeza que ninguém pode livrar como o Deus de Daniel. Agora o mundo estaria prestes a viver um novo tempo. Agora aquela geração nunca mais seria a mesma, aquele povo nunca mais seria o mesmo. Agora as pessoas daquele tempo saberiam quem é o Deus de Daniel, quem é o Deus de Israel, pelo testemunho e fidelidade de um homem, que aliás era servo, escravo. Pelo testemunho de Daniel. Ao sair da cova, Daniel não foi arrogante. A quinta consideração: não se apresse em condenar os lançados à cova. Daniel foi à cova, mas saiu livre pelo próprio Deus. Olha lá o irmão. Está aí o Santão. Talvez fez alguma coisa errada, porque Deus deixou ele para a cova. Está passando por provação. O que fez de errado? Não se apresse. E para encerrar, quando parecia que seus inimigos prosperavam, o verdadeiro vencedor sempre foi Daniel. Fica em pé em nome de Jesus. Feche teus olhos. A Bíblia diz que quando o rei viu Daniel, o rei se alegrou demais. E agora o edito real havia se cumprido, agora a ordem já havia se cumprida. Então o rei sabia quem tinha armado e por quê. Então ele mandou que os inimigos de Daniel fossem lançados com suas esposas e família, todos na cova dos leões. A Bíblia diz que eles nem chegavam ao chão e os leões já os devoravam e esmigalharam os seus ossos. Porque quem nos defende é Deus, irmão. Quem cuida de mim, quem cuida de você é o nosso Deus. Os homens podem armar, podem forjar ferramentas contra nós, armas contra nós, mas Deus, Ele sempre está nos guardando. Daniel na cova dos leões, junto com os leões, e os seus inimigos comemorando e banqueteando. Acabamos com a vida daquele crentinho. Agora acabamos com esse cara. E Daniel na cova dos leões.
E os homens comemorando, se banqueteando. E eles acharam que eles estavam vencendo, mas não sabiam eles que o verdadeiro vencedor era Daniel, lá na cova dos leões. Porque algumas vitórias Deus nos entrega lá na cova. Algumas vitórias, algumas coisas Deus faz, olha que Deus faz do jeito dele. É do jeito dele, Deus tem os seus próprios planos. E a mensagem desta noite vale a pena ser fiel. Em todo tempo, fiel até o fim. Ser fiel até o fim. Mesmo quando você é caluniado. Mesmo quando as pessoas armam contra nós. Mesmo quando o inferno se levanta. Mesmo quando Deus permite que nós possamos descer a cova dos leões. Mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando parece que não está dando certo, mesmo quando parece que Deus se esqueceu. Quando Daniel foi lançado na cova, parecia um fim, mas na verdade era apenas o início. Que Daniel entrou na cova, mas saiu de lá. E só porque Daniel foi fiel, e só porque a cova aconteceu, só porque Daniel foi lançado, Deus escreveu uma nova história através do seu servo. Através de Daniel, daquilo que ele fez com Daniel, o coração do rei foi impactado. E toda a terra, todo o reino daquele homem. Porque ele disse assim: então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, a paz seja multiplicada. Então ele diz: da minha parte é feito um decreto, uma lei. Virou lei, irmão. Era uma lei. É feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. E o seu reino não se pode destruir. E o seu domínio durará até o fim. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões.